evento. Viajamos 26 horas para chegar até aqui ontem à tarde e graças a Deus conseguimos descansar bem ontem à noite lá na Palavra da Vida, que muitos de vocês conhecem. E hoje começou cedo e é nossa maior alegria, é paixão compartilhar a Palavra de Deus, principalmente na área da vida familiar. Eu vou apresentar um pouquinho a nossa família, nosso contexto, só para vocês se situarem. Alguns já sabem alguns detalhes, mas eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, São Paulo, que fica 1 hora da capital, mas um lugar muito abençoado, tranquilo. Hoje nosso filho é um dos pastores titulares, são 7 da igreja, e nós estamos mais na estrada, ministrando fora, que tem 20, 30 pessoas que poderiam assumir o púlpito tranquilamente. Estamos lá desde 1987. A minha esposa foi criada no Brasil desde os 3 anos de idade, porque o pai dela é o fundador do seminário onde eu trabalho. Ele não morreu ainda, eu ainda tenho meu emprego. O medo quando isso acontecer, pode ser o pior. Mas chegou em 63 com a família, 65 começou o seminário. Então, graças a Deus, já temos hoje mais de 3 mil ex-alunos, entre eles o pastor Pedro e a Graça. Por falar nisso, eu percebi que a Graça não envelhece você muito. Então parece que quanto melhor o marido trata a esposa, mais jovem ela fica. Esse é o meu caso. E a explicação aqui para nós dois é que não recebemos o mesmo. Não, brincadeira. Hoje nós somos missionários para missionários também. Continuamos tudo que fazemos na igreja, na escola especialmente, e em conferências ao redor do Brasil, mas ministrando para as famílias de missionários da própria Palavra da Vida, que é uma família muito grande, mais de 1.800 missionários em 82 países, não é só Portugal, não é só o Brasil. E temos viajado, cada vez que começamos, coisas como pandemia começam também. Mas essa viagem, durante a semana, entre outras responsabilidades, vamos ministrar para a equipe local da Palavra da Vida sobre a sua família, o cuidado missionário da esposa, dos filhos. E depois disso, na Ucrânia, faremos a mesma coisa, e na Hungria, a mesma coisa, só que com outro grupo. E essa nossa família, eu queria que a minha esposa, porque eu não consigo lembrar mais os nomes, nem dos filhos, mas ela vai apresentar rapidamente. Nós somos casados há 39 anos, 3 meses, 2 semanas, 4 dias e 3 horas. Não, eu não sei, é mais ou menos assim. 39 anos eu sei que é. E poderia falar brevemente sobre a família. Bom, vai ser difícil saber quem é quem, mas a não ser que o Davi aponte. O nosso filho primogênito é o Davi, ele é casado com a Adriana, tem 3 filhos, e o Davi é o pastor presidente da nossa igreja em Atibaia. Então eles moram bem pertinho da gente, que é muito bom. E a nossa nora é portuguesa. Sim, ela tem cidadania portuguesa, porque o pai dela é português. Já esteve aqui na igreja. Já estiveram? O Américo e Silvana? Ah, muito gostoso. Depois do Davi é a Michele, casada com o Ben. Os pais dele foram missionários no Brasil também, e eles se conheceram na faculdade nos Estados Unidos. Mas ele foi criado no Brasil e eles moram bem pertinho da gente também. Eles têm 6 filhos. E o Ben trabalha como fazedor de tendas, ele trabalha com computadores, web design e tudo isso, 3 dias na semana, e os outros dias ele investe no Ministério Pregue a Palavra, que eu imagino que vocês já ouviram falar. Que vai ser hospedado aqui, treinamento de pastores sobre exposição bíblica, e provavelmente o Davi, nosso filho, estará aqui num futuro próximo para ministrar para grupos de pastores da região. Depois temos o filho Daniel, casado com a Rachel, e tá bem no meio, perto de você. Eu sei quem é, mas eu não achei. Eles têm 3 filhos, o Daniel é major da Aeronáutica Americana e ele mora na Inglaterra. E a semana ele está comandando a base, a segurança de 2 bases lá. Semana passada éramos para ter visitado o Daniel, mas a Inglaterra não quis deixar.
quem viesse do Brasil entrar, então não pudemos ir. Depois o Daniel tem o nosso filho Steven, casado com a Hannah. Eles têm 3 filhos. O Steven é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, então eles moram lá. Depois o Steven tem a nossa filha caçula, a Keila, que mora pertinho da gente também, casado com o Fabrício, que foi criado na nossa igreja em Atibaia. Eles têm um filho e estão esperando o outro em abril. E a esposa do Steven está esperando outra em novembro. Logo teremos 20 netos. E nós temos a nossa filha adotiva, que adotamos quando ela tinha 10 anos, e o filhinho dela, o Isaac. Que não estava na reunião familiar nos Estados Unidos quando tiramos. E ela teve mais uma filhinha, Radassa, que nasceu com problemas cardíacos, e quando ela ficou 7 meses no hospital, quando recebeu alta, o cuidado dela era muito complicado. Então a Radassa veio morar conosco. Então eu e a nossa filha caçula, Keila, cuidamos da Radassa por 2 anos e pouco, mas daí Deus levou a Radassa para o céu. Então, é uma das netas, mas não está em No meio de tudo isso, o marido abandonou a família, então ela está só. E o outro filho tem dificuldades, mas essa nossa família não é uma família perfeita. Inclusive, anteontem, nós lançamos um novo vídeo do YouTube do nosso canal chamado Palavra e Família. É um ministério que desenvolvemos dentro e fora da Palavra da Vida. Tem um site que tem muitas mensagens disponíveis de tudo sobre Palavra e Família, de Gênesis, Apocalipse, programa de rádio, livros que o pastor Pedro sempre tem pego. Inclusive trouxemos uma caixa aqui que pediu para a vossa livraria. E o canal de YouTube talvez seria mais interessante para a maioria, porque tratam de programas sobre relacionamento conjugal, preparação para casamento e educação de filhos, onde tem mais programas de tudo. O que nós lançamos anteontem foi o programa de aniversário de 2 anos do programa, 154 programas, e como surpresa convidamos os filhos que moram perto e os netos, e uma surpresa, mas vocês já vão saber que a câmera sai e lá tem toda a turma presente, e os nossos filhos falam dos erros que nós cometemos para encorajar toda a audiência, que já são milhares de pessoas, pela graça de Deus, que acham que nós somos uma família perfeita, e não é. E eles falam do que nós erramos, e ainda assim, Deus, a graça foi muito grande, e eles sobreviveram. Foi mais ou menos isso aqui. Então, convido você a acessar e se inscrever no canal depois, e ver se tem algo que poderia ser útil. O assunto que nós temos para hoje tenho desenvolvido nesse último ano, que é uma perspectiva, infelizmente, nova para algumas pessoas. E a perspectiva sobre uma família centrada na pessoa de Cristo de forma prática. Que a gente nós falamos muito sobre glorificar a Deus, mas o que significa isso na prática? Uma vida cristocêntrica, mas o que é isso? Parece algo meio esotérico. Então hoje, de uma forma muito prática, embora talvez mais aplicações voltadas por ser um encontro de casais cristãos, lar cristão, para casais aplica-se para a família toda, solteiro, solteira, casado, viúva e tudo mais. A triste realidade que nós constatamos é que toda família e todo casamento, desde Gênesis capítulo 3 na Bíblia, passa e passará por problemas, crises, dificuldades, conflitos e tensões. Esta é a realidade de um mundo que jaz no maligno, em que todos nós somos vítimas do pecado de outros e vitimizadores. Pensamos muito de como nós somos vítimas do pecado de outros, dos nossos pais, do nosso cônjuge, ex-esposo, ex-noivo ou noiva, e pensamos pouco em como nós temos machucado outras pessoas.
E toda a família foi o tema do nosso programa de YouTube esses dias. Toda família é imperfeita. Sofre. Não tem uma pessoa aqui que já não sofreu os ataques do inimigo dentro do contexto da família. A nossa filha adotiva chegou com 10 anos de idade e nos largou com 19. Quis voltar para a família dela. Nosso ministério é ensinar famílias à luz da palavra de Deus como ser família. E a nossa filha queria voltar para a favela, a comunidade onde tinha um monte de familiares, do que ficar na nossa família. Foi humilhante e muito doloroso. Mas não somente somos vítimas, nós vitimizamos as pessoas. Nesta realidade, falando do casal casado, infelizmente, ao longo dos anos, as cicatrizes calcificam, endurecem. Isso endurece o nosso coração, é aquela paixão, as endorfinas do amor, logo no início, no namoro, na paquera, não sei se usa essa palavra, o namoro, o noivado, primeiro ano de casamento, que alguns cientistas chamam as endorfinas do amor, o hormônio do amor, que dura 1 ano. Tem gente, infante, na meia-idade, que fica trocando casal 1.0, esposa ou marido 1.1, 1.2, 1.3, sempre à procura das endorfinas, dos hormônios da paixão. O amor amadurece, se aprofunda, deve. Mas se as cicatrizes, se as feridas que inevitavelmente acontecem entre um casal, uma família ao longo dos anos, não forem bem tratados, calcificam, endurecem. Principalmente pelo espírito anticristo que invade todos os nossos corações. Espírito anticristo? Pastor, o que é isso? O espírito anticristo é o egocentrismo. Porque nós vamos definir hoje o verdadeiro cristocentrismo é o outrocentrismo que caracteriza a vida de Jesus. O egocentrismo caracteriza a vida do inferno. Cada um por si. Tem um versículo bem interessante no livro do Cântico dos Cânticos, que desenvolve a história de um amor, um casal apaixonado, o crescimento do amor, e nós veremos mais sobre isso nesta tarde, mas no capítulo 2, a Sulamita, que eu chamo a verdadeira heroína da história, pela sua fidelidade e porque ela fala imagine isso, irmãs, ela fala 2 vezes mais que do que o marido na história. Mas ela declara o tema central por várias vezes, ela diz isso, um apelo por ajuda para o casal. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Toda a figura de linguagem para descrever o jardim do amor e inimigos, que constantemente estão tentando, raposinhas do inferno, parecem pequenas, que não fazem diferença, mas destroem o outrocentrismo. Se eu tivesse que deixar uma ideia com vocês nesta tarde, e martelar essa ideia, seria assim: casamento bíblico, família cristã, deve crescer, não sei se esse é um neologismo, uma palavra nova, mas no outrocentrismo, não egocentrismo, mas outrocentrismo, que caracteriza Cristo. É a essência da vida de Jesus. Ou, para ser bem simples, o casamento, a vida familiar deve ser um pelo outro. Mas não como fim em si. Está filmando? Vai até onde? Sim. Pega aqui. Então, eu vou ter que... É um pelo outro e ambos
para Deus. Nós somos um time. Desde Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o casal à sua imagem. 2 em 1, refletindo 3 em 1, como alguns de vocês devem ter visto em alguns dos nossos livros. Não tem como falar sobre a família e o casal sem voltar para o manual de instruções. Gênesis 1. E no Novo Testamento, grande é este mistério, Paulo fala, uma verdade nova, não entendida e agora descoberta. Quando fala do relacionamento conjugal, Paulo diz em Efésios 5, eu me refiro a Cristo e à igreja. O relacionamento conjugal familiar é a maior metáfora, ilustração, figura para descrever a própria trindade e eclesiologia, o amor de Jesus para com a igreja. Não é de admirar que o inimigo odeia e que as raposinhas devastam essa imagem. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui. O argumento lógico não é um silogismo formal, mas algumas premissas e uma conclusão que vai nos levar para 2 áreas bem práticas. Não quero ser muito teórico aqui, mas prático. Sobre a família cristocêntrica, glorificamos a Deus. Primeira premissa. Quando nós parecemos com Cristo. Efésios 1:10. Certa vez eu perguntei para o saudoso amigo, doutor Carlos Oswaldo, que era professor também do casal. Carlos, em sua opinião, qual seria o versículo-chave que resume o propósito da Bíblia? Eu esperava João 3,16, algo assim, e ele respondeu, Efésios 1:10. Eu até precisei olhar, Efésios 1:10, o que diz Efésios 1:10? Efésios 1:10 descreve o propósito de Deus para o universo de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, falando do plano de Deus para as épocas, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus o Pai quer exaltar a Cristo Jesus em tudo e todos. Ele é o propósito do universo. Nós somos cativeiros de guerra devolvidos para o general Jesus, que devolveu a nós para a igreja, para servir a igreja. Quando nós parecemos com o Filho amado de Deus, Deus é glorificado, exaltado, alegrado. Mas então a pergunta, quando é que nós somos mais parecidos com Cristo? A resposta é que nós parecemos com Cristo quando vivemos a vida de Cristo, que só Cristo pode viver, correto? Eu não consigo viver a vida cristã, porque é a vida de Cristo. Mas Ele quer viver a vida dele em e através de mim. Gálatas 2, eu sou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu, Davi, quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós vivemos a vida de Cristo, então como é a vida de Cristo? Isso nós veremos, mas eu proponho que uma vida vivida para abençoar outros, é a única vida realizadora de servir. Logo, quando nossa família, o nosso casamento é outrocêntrico ou outrocêntrica, nós glorificamos a Deus, é um argumento lógico. Nós glorificamos a Deus quando parecemos com Cristo quando vivemos uma vida outrocêntrica, quando nossa família faz isso, nós glorificamos a Deus, que é o propósito da nossa existência. Alguns versículos para tentar provar as premissas e a ideia aqui. Marcos 10:45. Você conhece? Vamos ler em voz alta juntos a descrição do que era a vida de Jesus em Marcos. Juntos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa vida de Cristo, essencialmente, foi uma vida doada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito. Filipenses 2 é o capítulo predileto de muitos cristãos, um dos primeiros capítulos que as pessoas memorizam, que diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não em vista para roubar, mas para doar. Tende em vós esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Muito bonito na teoria. Mas como viver uma família cristocêntrica? Como isso parece no dia a dia? De forma muito prática, eu gostaria que nós considerássemos duas áreas onde esse cristocentrismo manifesta-se no contexto do lar. Primeira área na comunicação e a segunda área no conflito. Uma está relacionada à outra. O dia a dia, impossível não comunicarmos e impossível não conflitarmos. Como que Jesus quer viver a vida dele, outrocêntrica, através de nós, para que Deus seja glorificado? Vamos então, primeira parte. Comunicação na família. Um livro que nós gostamos muito, chamado Casamento Sagrado, por autor Gary Thomas. Ele diz isso: a comunicação é, portanto, o sangue do casamento que carrega o oxigênio vital para dentro do coração do nosso romance. Sem comunicação, nada acontece. Interessante no livro do Cântico dos Cânticos como isso aparece. Mas como seria uma comunicação outrocêntrica à luz da vida de Jesus? Vamos pensar na vida de Jesus e a sua comunicação. Primeiro, João descreve Jesus como sendo o próprio Verbo de Deus. O nome, um dos nomes para o Filho de Deus é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que se fez carne, fez uma tenda entre nós, cheio de graça e de verdade. Verbo, graça, verdade. Lucas descreve a vida de Jesus assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça, favor não merecido, que lhe saiu dos lábios. Já estava nervosa, né? Pensando que eu iria derrubar em cima do computador. Isso eu só passo por outro centrismo, porque eu sei que ela iria ficar. Jesus, o que ele falava não era caracterizado por bravura, ira, condenação, repreensão. Ah, claro, as pessoas orgulhosas, foi assim. As pessoas que prejudicavam os pobres, outras pessoas, ele virava as mesas. Mas o que caracterizava na conversa, quando eu estava com Jesus, os lábios derramavam um favor não merecido de Deus. Por isso, Efésios caracteriza nossas palavras outrocêntricas assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra original traz a ideia de inútil ou de podre. Então, não é somente palavras que cortam, detonam, mas palavras que poderiam edificar e não edificam. E sim, unicamente a que for boa para edificação, pensando no outro, conforme a necessidade, pensando no cônjuge, pensando no filho, pensando na sogra. Eu falei isso? Falei. Pensando na sogra. E assim transmite o quê? Graça. As palavras de Jesus, o verbo, cheio de graça e verdade. Aonde quer que Jesus andava, graça derramava dos seus lábios. Paulo nos chama para transmitir. É fácil transmitir bondade para pastor Pedro e Graça, nos receberam, eu tirei uma soneca de 12 minutos, tomei banho lá dentro, emprestaram toalha, vão nos alimentar. Vão nos alimentar depois. É fácil falar palavras bondosas para eles. Mas quando o tratamento outro, o texto paralelo de Colossenses, que é a epístola gêmea de Efésios, diz: a vossa palavra seja sempre, algumas traduções, agradável, mas literalmente é com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
O cristocentrismo na comunicação, no contexto do casamento e da família, é muito difícil. O que sai da nossa boca muitas vezes são palavras ásperas, com pouca provocação, sentindo-nos como nós fôssemos atacados. E foi uma coisa inocente, mas em vez de pensar o bem, pensamos o mal, e contra-atacamos, e de repente uma coisa boba, picuinha. Eu uso várias palavras, que não sei quais são as palavras mais usadas, e de repente um incêndio em casa. Calma, graça. No livro do Cântico dos Cânticos, que eu tenho ministrado nos últimos anos, e sempre aprendido mais princípios, a esposa descreve o marido assim: os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Oi, Rosa. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Depois de uma briga que os dois tiveram, e ela é desafiada a dizer: por quê? As filhas de Jerusalém devem ajudá-la a achar o marido que saiu cabisbaixo, triste, porque foi rejeitado pela esposa. E quando ela lembra as qualidades e descreve a vida dele, ele diz: ele só fala palavras doces de graça. E a mulher, a mesma coisa. Do lado contrário, Provérbios 14 diz assim: a mulher sábia, com palavras sábias, edifica a sua casa. Vocês, mulheres, têm um poder tremendo, ou de edificar ou derrubar. E diz: mas a insensata, com as próprias mãos, olha, eu poderia parafrasear, com a própria boca, com a língua, derruba a casa. A mulher virtuosa fala com sabedoria, e a instrução da bondade, na língua original, é literalmente a lei da graça, Torá do Hesed. Bondade, misericórdia, graça. Isso não está no nosso poder. Isso foge de nós. Porque em nós mesmos nós somos solitários, reservados, egocêntricos. Provérbios também fala, 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é comunitária. Exige relacionamento. A pessoa que se isola priva outras pessoas dos seus dons, da sua graça. O insensato não tem prazer no entendimento, não em externar, numa discussão conjugal, familiar. Eu só quero falar as próximas palavras, o meu próximo argumento. Eu não quero ouvir o que a minha esposa tem para dizer. Eu vou defender esse pequeno morro onde eu tenho 5% de razão até o final. Eu quero provar que eu tenho razão. Eu não estou nem pensando nos argumentos, o que ela está apresentando. Eu só quero externar o meu interior. E o próximo capítulo diz: responder antes de ouvir. Estultícia e vergonha. Como seria, de forma prática, à luz das Escrituras, está fora da ordem aqui, uma comunicação outrocêntrica, não esotérica, não extraterrestre, mas do contexto do lar? À luz de Filipenses 2, que nós lemos, um interesse genuíno no que acontece na vida do outro. Como foi seu dia hoje? Dormiu bem ontem à noite? Pequenos momentos em que nós saímos de nós mesmos para demonstrar esse interesse. No livro do Cântico dos Cânticos tem 2 textos fascinantes. E se você tem a sua Bíblia, o aplicativo, logo depois do livro de Eclesiastes, praticamente no centro da nossa Bíblia, o livro do Cântico dos Cânticos, 2,14. Eu quero que vocês ouçam. Um texto que nós vamos olhar daqui a pouco,
na área de conflito também. Mas mais uma vez é a mulher que fala, a Sulamita, no 2,14, e ela diz assim, ele fala, Salomão, pomba minha. Não sei se você quer adotar esse apelido para sua esposa, acho que é sua esposa, né? Você pode olhar para ela e falar, pomba minha. Isso é bem melhor do que antes, que ele a chama de égua, acredita? Égua. Olha para a mulher e fala, putranca. Égua, não, isso não serve. Eu tentei eu já dormi no sofá, mas não funciona. Pomba minha soa melhor. 5 vezes no livro ele a chama de pombinha. Que andas pelas fendas dos penhascos. Isso foi depois de um tempo de separação do casal, antes de se casarem mesmo, e ele a descreve como uma pomba inocente e temerosa, dentro das pedras. E ele quer vê-la e ouvi-la. Isso que ele fala. Olha como no namoro nós queremos ouvir o namorado, a namorada, lendo uma bula de remédio ou lista telefônica encantador no namoro. Mas depois de 39 anos de casado, que andam nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Desejar ouvir. Todos nós gostamos de falar de nós mesmos. E abrir oportunidade para o outro. Casais precisam cultivar o hábito de conversar. Em níveis superficiais, nós vamos ouvir a minha esposa, já ensinamos isso em todo lugar e alguns vão ouvir de novo. Algo que chamamos tempo de sofá. Eu falei que eu já tive meu tempo depois de chamá-lo de égua. Eu dormi no sofá. Não dormi. Mas também tempos em que nós podemos aprofundar a conversa baseado na graça de Cristo, de aceitação total do que vai ouvir. Uma identidade vivida em Cristo Jesus que baixa o escudo, a defesa antiaérea para não ouvir críticas, palpites, sugestões. Revelamos muito do nosso coração pelo desejo que temos ou não de ouvir o que o outro tem para dizer em áreas que não parecem Jesus. Nosso cônjuge é o maior instrumento na nossa vida para esculpir as áreas que não parecem Jesus. Mas sabe o que é fascinante no livro do Cântico? Olha no final do livro, capítulo 8. Depois de um bom tempo conjugal, depois das núpcias, da lua de mel, o primeiro grande conflito do casal, um tempo de reaproximação, perdão, no grande finale do livro, ele fala para ela novamente. 8:13. Ó tu, agora não habita mais nos esconderijos, mas nos jardins do amor. Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Mulher, você encanta as pessoas, está todo mundo querendo te ouvir. Faze-me, pois, também ouvi-la. Quantos homens casados, mais de 5 semanas, diriam isso? Esse é o outrocentrismo que não diminuiu. Coisa simples de interromper conversas, dominar a conversa, falar demais de si mesmo ou não falar nada. Uma coisa que ajuda muito é o compartilhar natural do que Deus está fazendo. Muitas esposas, crentes sérias, só querem ouvir o marido abrir o coração para poder ser aquela companheira que Deus a chamou para ser. Mas ele não, durão, fechado. Tantos homens precisam tanto disso e tantas mulheres precisam ouvir. Orar juntos, 1 Pedro, pressupõe que nós estaremos orando e talvez junto com a esposa, quando diz que Deus não vai ouvir a oração do homem, que não trate a esposa com carinho, porque ela é filha do rei. Vai pedir para o pai dela um favor especial sobre sua vida quando está tratando mal a princesa. Ser um dos meus genros.
Chegar para mim pedindo empréstimo de 1.000 euros para fazer alguma coisa, e eu sei que a minha filha está lá em casa chorando, eu não empresto um tostão. Eu não empresto de qualquer jeito, mas eu não empresto se eu souber que está tratando mal a minha filha. Em alguns dos nossos livros, temos trabalhado um pouco o que chamamos de 10 mandamentos para a comunicação familiar outrocêntrica. E vamos compartilhar com vocês brevemente, e depois passar para a área de conflito e depois ouvir as perguntas de vocês. Primeiro mandamento: não guardarás mágoas no teu coração de um dia para o outro. Isso que mata todo casamento. A falta de perdão. Efésios 4, 26. Irai-vos. Há situações de ira outrocêntrica, mas por pouco tempo, porque logo vira uma coisa pessoal, não defesa dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Um casal que aconselhamos antes do casamento resolveu não dormir bravos. Algumas vezes passaram 3 noites em claro, mas não dormiram bravos. Mas que boa disciplina. Não levantarás a tua voz. É tão fácil quando você está argumentando, aí vai aumentando, daqui a pouco já está bem alto. E assim, se praticar uma coisa, quem perceber já... Shhh, abaixar. Pronto, vamos começar a conversar em tom normal de voz ainda. Não usarás termos ou nomes negativos na tua discussão, mesmo pela porta dos fundos, por tabela, algo que, se você parar para pensar, você está me chamando de idiota? Não, eu só falei, mas teria que ser estúpido para fazer uma coisa dessas. Se você fez, tira a sua conclusão. Não, nem isso funciona. Não falarás para outros as falhas do seu cônjuge ou dos seus filhos. Muitas vezes a gente até disfarça, né? Então, gostaria que orasse para o meu marido, porque ele é meio bravo e começa a falar essas coisas, ou dos filhos. Isso é fofoca, não é para fazer isso. Eu lembro da época da nossa igreja que tinha a noite da pijama das mulheres, do pijama, né? A noite do pijama. E as mulheres congregavam, a igreja era menor e passava a noite com tabuleiro e conversando, estudos e tudo. E eu cuidava das crianças, mas logo a minha esposa desistiu. Falou, Davi, eu vou lá. E só sentam em rodas de escarnecedoras e vão falando mal dos maridos. E eu não tenho nada a falar, então eu não vou mais. Bom, não foi exatamente isso que ela falou, mas eu acho que eu não cuidava tão bem dos filhos e ela achou que era melhor ficar em casa, mas não usarás o sexo como arma contra o seu cônjuge. Essa aqui é outra palestra, mas Deus criou o prazer humano e a sexualidade humana como selo da aliança conjugal, com celebração que nos aproxima para manter o contrato, a melhorar a aliança conjugal intacto. Quando nós usamos o que Deus criou para colar, para separar, nós estamos fazendo vandalismo do casamento. Não envolverás terceiros na tua discussão, inclusive as crianças. Se os dois estão discordando sobre algo, é em particular, é para acertar. Nós somos do mesmo time, então não é para chamar alguém para tentar separar esse time e ser um contra o outro. A exceção é o aconselhamento. Há vezes em que é necessário envolver pessoas, mas isso de preferência em conjunto e de forma aberta. Fecharás a tua boca até entender o que o outro realmente está dizendo. Não prazer em externar o seu interior, mas nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mais fácil fechar uma do que abrir os 2. Separarás um tempo diário para compartilhar e conversar. Nós vamos falar sobre isso. Criarás bons hábitos de comunicação gastando tempo ou investindo tempo juntos, que também está envolvido nesse último. E procurarás ajuda quando não conseguir resolver seus problemas juntos. E aqui acho que é um apelo. Tantos casais esperam, já tentam tudo e quando parece que não tem saída mesmo, aí eles vão procurar
um aconselhamento, alguém para ajudar. E às vezes temos tido casais que nos chamam e é um problema simples, eles até pedem desculpa. A desculpa era uma coisa tão pequena, talvez não deveríamos chamar. A gente falou, não, é isso que vocês têm que fazer, muito obrigado, porque agora é fácil de resolver. Tem casais que espera, sempre tem chance, mas é muito mais difícil quando já andou por muito tempo do que parar e resolver já logo no começo. E para os casais mais jovens, para todos passam por problemas. Todo casal passa, toda família tem conflitos, dificuldades. Nós achamos que somos os únicos. Não, desde Gênesis 3, é para todos. E todos, em algum momento ou outro, deveriam procurar ajuda, seja de padrinhos, essa é uma outra área, não sei como é a cultura local, mas padrinhos no Brasil normalmente são chamados para dar geladeira, freezer, micro-ondas, é isso, chamamos os mais ricos. Não, os padrinhos são testemunhas, são conselheiros, admirados, pessoas que nós primeiro vamos recorrer para nos socorrer. E todos vão passar por dificuldades. Bem, o tempo de sofá, ilustrado por esse lindo casal aqui, nós aprendemos muito tempo atrás, mas poderia compartilhar. Aprendemos um curso que os autores tinham apenas 2 filhas, então eles ensinaram que era no fim do dia, quando o marido chegava em casa, ou se os dois estavam fora, ou quando os dois chegassem no dia, para investir os primeiros 10 minutos, 15 minutos para conversar e colocar tudo em dia. Eles tinham apenas 2 filhas, então para eles era fácil sentar no sofá e conversar e tudo. Para nós com 6 não ia dar certo isso. Então a nossa prática sempre foi, o Davi chegava em casa, a gente entrava no quarto, fechava a porta e os filhos eram ensinados, esse é o nosso tempo. Então, a não ser que tenha fogo, sangue, alguma coisa assim, não é para interromper. Esse é nosso tempo. Então, nesse tempo, o Davi me contava tudo que tinha acontecido durante o dia, eu ficava por dentro, se ele estava desanimado, se ele estava bem, às vezes conversávamos sobre a agenda, eu contava para ele o que tinha acontecido com cada um dos filhos, o que estava acontecendo, ele estava por dentro do que acontecia dentro de casa. 10 minutos, 15 no máximo, não era hora de resolver grandes problemas ou grandes dificuldades, é para estarmos na mesma página. Aí ele saía, tinha um tempo com as crianças, eu preparava o lanche e é isso. E muitas pessoas perguntam, mas por que nesse horário? Eu acho bom ter esse tempo de conversa, mas por que não esperar até depois, quando as crianças já estão dormindo, daí vocês têm? E a resposta é que nós queríamos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento era prioritário. Nós começamos juntos, eles vieram depois, eles vão embora e a gente continua. Então, o nosso relacionamento, nossa amizade era prioritário e também isso dava uma segurança muito grande para eles, porque dia após dia eles viam nós investindo tempo juntos, investindo no nosso relacionamento, então isso dava uma segurança para eles. Muito bom. Glorificamos a Deus quando parecemos com Jesus. A vida de Jesus, na essência, é uma vida vivida para abençoar outros. Quando nós fazemos isso dentro da família, do casamento, nós glorificamos a Deus. Na comunicação, cheia de graça, que, por definição, significa favor não merecido. Mas tem outra área, inevitável. Vocês aguentam mais um pouco? A segunda área, de tantas outras que poderíamos exemplificar, é o cristocentrismo no conflito familiar. Eu gosto da ideia de nós como porcos-espinhos, numa noite fria, querendo se aquecer. Pode chegar aqui. Eu vou ganhar dessa vez. Querendo se aquecer, e quanto mais perto você chega, mais alfinetadas você leva. A nossa vida é assim. Nós somos pecadores. Pescadores pescam. Caçadores caçam. E pecadores pecam.
E o pecado dói. Eu sou vítima do pecado. Mas eu sou também vitimizador. Essa parte nós convenientemente esquecemos. Infelizmente, um fenômeno cada vez maior dos nossos dias, os jovens que casam, e são poucos, esperam um casamento tipo palmeira de shopping, praça de alimentação. Eu já vi palmeira assim, perfeita, linda, regada todo dia, fertilizada, cuidada, podada, não tem sequer uma cicatriz. Mas o casamento não é assim. A família não é assim. É mais parecido com palmeiras à beira-mar. É meio a furacões. Mas pense comigo. Qual palmeira é mais forte? Aquela que resiste os ventos adversos, as tempestades, ou aquela de shopping, plástica, artificial? Se nós não prepararmos os nossos jovens para essa realidade, primeiro o vento adverso, mas o que é isso? Puim! Temos que nos preparar, e uma das coisas mais essenciais, tratamos disso no livro que fizemos com o pastor Alexandre Mendes, o namoro e noivado, que não eu, mas Deus sempre quis. Uma das primeiras coisas que precisamos ensinar os nossos jovens é como resolver conflitos de forma cristocêntrica, com uma identidade formada em Cristo, para sermos mais parecidos com Jesus. Provérbios diz, como o ferro se afia. Assim, o homem é o seu amigo. E se casamento é a forma mais íntima de amizade nas Escrituras. Provérbios 2 e Malaquias 2 ensinam isso. Aliança define casamento, mas amizade deve caracterizar, não paixão, ótimo, mas amizade. Para nós dois sermos usados para produzir a imagem de Cristo no outro. Muitos se casam simplesmente querendo esposa ou esposo que carimbe todas as decisões. Se duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Casou por quem? As diferenças inevitavelmente vão produzir conflitos. Mas os conflitos Deus pode e quer usar para produzir algo belo. No mesmo livro, Thomas diz assim, um conflito solucionado com sucesso cria um laço ainda mais forte no final. Imaginando aquelas palmeiras à beira-mar, o ideal é que as suas raízes se aprofundem, se entrelacem no solo da graça de uma identidade formada na posição em Cristo, onde eu tenho nada a ganhar, nada a perder e nada a provar. Eu posso baixar as defesas. Eu posso me abrir para ser autêntico, genuíno e viver pela graça e não pelas aparências. Se não houvesse uma colisão entre a Índia e a Eurásia, não haveria o Himalaia, a beleza das montanhas. Nossas colisões do casamento ou da família podem criar relacionamentos de beleza. Mas como lidar com isso? Lembra a pombinha escondida, aquele versículo, quero ouvir a tua voz, porque ela estava reticente em sair da segurança, da solidão, por causa das raposinhas. O próximo versículo é aquele que diz que tem raposinhas no pedaço, mas essa aqui é a beleza da interpretação contextual. Sei que vocês aqui entendem essas coisas da exposição bíblica. 2,14, pombinha escondida. 2,15, porque tem raposas no pedaço. E como resolver as questões das raposas? O próprio versículo, que é o mais conhecido talvez do livro todo. Ela mesma declara, o que mata raposinhas é o compromisso conjugal apesar dos conflitos. Ela diz em claro e alto som, o meu amado é meu, raposinhas. A fidelidade, a aliança. E eu sou dele. Mas notem uma coisa interessante no livro do Cântico. A primeira vez que esse refrão da exclusividade que mata raposinhas
do compromisso conjugal apesar das tempestades, ela enfatiza posse e depois pertence. Meu amado é meu e eu sou dele. A segunda vez, como mulher casada, que ela fala essa frase, e poucos percebem isso, é uma inversão. Depois do primeiro conflito conjugal resolvido pelo perdão e graça em meio ao conflito, ela mudou o tom. Ela diz, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Você vê o que mudou? Primeiro ela fala de pertencer. E depois de possuir. Só que a terceira e última vez, no capítulo 7, versículo 10, quando esse refrão reaparece, mudou de novo. E ela diz como mulher bem madura, com amor outrocêntrico, eu sou do meu amado. Só. É suficiente. Que beleza de amor que se esquece da posse e na maturidade do outrocentrismo, de conflitos vencidos, só fala de pertencer ao amado. Isso que Deus quer fazer. Em família. Menos eu, mais eles. Porque é mais Jesus. O conflito, às vezes pelo confronto, pode ser a melhor ferramenta para produzir a imagem outrocêntrica de Jesus em nós. Eu vou compartilhar fruto de leitura de um livro que imagino que talvez seja indicado aqui, já tem trabalhado sobre conflitos no lar e o pacificador. Ken Sande oferece algumas razões, acho que nós vamos nos identificar porque existem esses conflitos e terminar com mais algumas sugestões e depois a gente responde perguntas. Primeira razão porque existem conflitos é porque nós convivemos como pecadores na mesma toca. Outro livro que indico é do Dave Harvey, quando pecadores dizem sim, muito bom antes do casamento, mas também depois. É isso, quando pecadores dizem sim, acabam pecando e machucando. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, casamento une duas culturas diferentes. Alguns de vocês são produto disso. Brasileiro com portuguesa. Moçambicano com brasileiro. Portuguesa. Eu estou chutando. Eu profetizo que aqui tem. Eventualmente eu vou acertar em alguém, provavelmente. Acertou? Eu não sei. Nós já casamos, acompanhamos 5 casais de casamentos intercontinentais. Que eu saiba, até hoje todos deram certo. Porque já foram prevenidos de algumas dificuldades culturais, mas todo casamento une duas culturas familiares. Maneira de celebrar festas, aniversários, Natal, Páscoa, diferentes. Quem acorda primeiro, quem serve pequeno almoço, tudo isso é diferente. A nossa comunicação é egoísta, já vimos isso em Provérbios 18. O solitário só busca o seu próprio interesse. As finanças, talvez mais conflitos na nossa vida sobre a criação dos nossos filhos, acho que especialmente a adoção da nossa filha quando chegou em casa, porque criança de 10 anos tem que tirar todos os tijolos do fundamento e trocar, e às vezes não é esse tijolo, sim, esse tijolo, não é esse tijolo, conflito, mas finanças. Até hoje a minha esposa não entende como é para gastar dinheiro, porque ela não gasta. É diferente, eu quero gastar, ela não gasta, ela cuida das finanças e só me dá mesada de €1 por mês. Que é isso? Vários brincos. Bem, eu vou te levar para uma pizzaria. A família toda, gente, não, Davi, não podemos. Sabe quantas mulheres queriam um marido que chegasse em casa falando para... E ela, a resposta dela, uma a menos do que você imagina. Porque não era ela. Que ela sabia que não tinha condições, não pode servir a 2 mestres. Jesus falou em Mateus 6, 24, se não estivermos unidos nisso.
A inversão de papéis desde Gênesis capítulo 3, quando Deus disciplinou o casal, carimbando o que fizeram na queda, em que a mulher vai tentar sobrepujar o homem, o teu desejo será contra teu marido, ele vai te oprimir. Isso vem do pecado original. Há diferenças grandes, não sei se sabem disso, entre homens e mulheres. Já devem ter assistido canal de YouTube, tanta outra coisa que fala, essas coisas, até tiram um sarro disso, mas nós somos diferentes, mas esse é o brilho do casamento. Opostos se atraem. Essa que eu inventei, não está no livro. Tá bom, pastor Pedro? Isso para mim. Nós somos chatos. Brigamos por brigar. Eu acordo mal-humorado, eu vou ser do contra de tudo hoje. Porque eu quero. Estutista está ligado no meu coração. Provérbios 22:15. É outra razão. No casamento, conflitos. Porque eu penso, mesmo que não fale, ela existe para me fazer feliz. E se eu não estou feliz, eu estou bravo. Se eu ouvir isso mais uma vez, de mais um casal aconselhado, eu não sei se eu vomito ou bato. Pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu não lembro esse versículo. Pode falar a referência? Ezequias 37. Esse livro não existe. Casamos para ser santos e para ajudar o outro a ser mais parecido com Jesus. João Calvino foi quem disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quando alguém interfere com o meu ídolo preferido, e mudam, eu troco ídolos do lar. Tiago diz que nós brigamos por causa disso, cobiça, desejo, idolatria. Esse é o problema. Vamos terminar com mais algumas soluções práticas. Algumas sugestões. Em meio ao conflito. Número 1. Procure ser o primeiro. Isso é difícil, porque é sobrenatural. É Jesus. Eu não vivo a vida cristã, só Ele. O primeiro a aceitar responsabilidade pelo conflito. Nós homens, esse é o problema nosso. Eu defendo 5% de razão e 95% onde eu estou errado. Eu vou morrer nesse morro. Normalmente eu morro mesmo. Mas não foi isso que Jesus fez. O que Adão fez, com 0% de razão, apontou e culpou totalmente a mulher. O conflito começou naquele momento. Ele parece o diabo. Não foi o que Jesus fez. Ele tinha 0% de culpa. Mas Deus fez aquele que não tinha culpa nenhuma, pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E Paulo pega poleia. Estou tentando aprender. Ela tem uma lista de todas as palavras, que eu não posso falar o que eu posso falar. Algumas. Eu já devo ter falado alguma coisa errada, mas Paulo pega essa ideia e diz: vocês homens, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Não como Adão deixou de amar a esposa e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é o nosso modelo na área de conflito. Segundo, lembrar o positivo e não fazer o jogo do diabo. Quando Satanás prometeu para o casal ser mais parecidos, Eva, você não quer ser como Deus? Logo depois do pecado, eles parecem o diabo. Quantas vezes nós aconselhamos casais que parecem demônios? Sentados lá na nossa sala, pois como podemos ajudar? E um começa a jogar dardos inflamados, acusando o outro. Esse não é o espírito cristão, é o espírito anticristo no conflito. Interessante ver como a Sulamita faz em Cantares. Depois de uma briga e desafiada, ela começa a falar todas as virtudes do marido. E ele fala todas as virtudes dela. Em meio ao conflito.
É renovação do primeiro amor que Jesus recomenda para a sua igreja de Éfeso, em Apocalipse. Relembrar as primeiras obras, repetir aquelas primeiras obras, as pequenas cortesias. Mas essa aqui se não sair daqui com mais nada, e vocês que estão assistindo também, não sei onde estão, essa aqui vale ouro. Provérbios 15:1, é sobrenatural, só Jesus para fazer isso. Memorizar e praticar Provérbios 15:1 iria resolver 99,999% dos problemas familiares. A resposta branda, desvia o fogo. Mas a palavra dura suscita aí. Conte. Nós vimos isso bem de perto, muitos anos atrás. Recebemos uma visita de um casal de mais idade. Pode falar? Pode falar. Era o meu pai. Meu pai é a madrasta do Davi. E o pai do Davi, ele era um pouco difícil. Ele ficava bravo com facilidade. E chegou uma hora que ele perguntou para a esposa se ela tinha feito algo que ele pediu para ela fazer e ela tinha esquecido. E na hora começou, você via, né? Começou a subir aquela ira e ele começou a falar de uma forma não correta com ela. E ela virou para ele e falou assim: meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas para mim, eu não tenho como lembrar de todas elas. Esse homem murchou na nossa frente, assim, não tinha como ficar bravo depois de uma resposta dessa. Eu fiquei boca aberta, vendo a cena desenrolar na nossa frente. Eu já tinha presenciado, meus pais eram alcoólatras por muitos anos, eu já vi tantas brigas tão feias, e a minha mãe, antes de falecer, era bem meiga, pacata, mas tinha algumas horas e retrucava alguma coisa, era explosão, e até hoje eu dormo com 2 travesseiros, um sobre a minha cabeça, porque eu fui criado no lar de conflito constante, e fogo, gasolina sendo jogada em cima do fogo. E agora a minha mãe faleceu, casou-se alguns anos depois com essa mulher de Deus, já tinha largado a bebida, mas ainda tinha aquele temperamento acirrado. E eu vi um segredo lá. Então a brincadeira entre nós agora, quando um começa a ficar, normalmente sou eu, né? Mas um começa, meu bem, você fala, não pode nem necessariamente o assunto, você fala tantas coisas, mas... Eu precisava lembrar dessa aqui. Receber crítica como fruto da graça de Deus em sua vida, para produzir a vida de Cristo, ferro com ferro. Maior crise que eu lembro desses anos todos, 10 anos casados, e a minha esposa, você percebe, eu sou mais... E ela bem tranquila, e ela chegou desse jeito e apontou alguma área da minha vida que não parecia Jesus. E sabendo que eu queria mesmo ser homem de Deus e tudo, mas eu era cabeça dura, e contra-atacava, racionalizava, justificava, batia a porta, lançava piada, alguma coisa, para não ouvir a crítica. E ela falou: Davi, eu não vou nunca mais te criticar. Talvez alguns teriam pulado de alegria, mas eu me vi condenado à estagnação. Essa maior ferramenta na minha vida para apontar. Em muitas áreas. Ela corrige minhas mensagens, corrige meu português. Ela vai falar coisas, Davi, você falou demais de si mesmo na mensagem hoje. Chama muita atenção para si mesmo. Você tem alguém com essa liberdade? Ou você se defende? Obrigada pela sugestão. Eu nunca tinha pensado nisso. Pode me dar um tempo? Pela graça de Deus, eu farei diferente a próxima vez. Ó Senhor, sonda-me. Ajuda-me. Respostas brandas, que desarmam e desviam o furor. Talvez em tudo isso, o que nós estamos dizendo é comunicação em meio aos conflitos, cristocêntrica. A humildade e a mansidão de Cristo baixar a defesa. Na maneira de comunicar. E no conflito, vinde a mim, Jesus disse.
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como? Tomar sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? Mansidão e humildade. Nem Jesus precisava se defender, ele podia. Aprendei de mim. E achareis descanso para as vossas almas. A família reflete a vida outrocêntrica de Cristo quando é um pelo outro. E todos para Deus. A vida outrocêntrica de Jesus. Na comunicação e no conflito. Antes de perguntas e respostas, eu espero que vocês tenham perguntas e que a minha esposa tenha respostas. Que eu jogo muito para ela. Eu vou mencionar os nossos livros, eu já falei do canal de YouTube, que tem material, nós não monetizamos, não ganhamos nada com nenhum desses ministérios, nem dos livros, porque tudo é para propósitos missionários. Temos nosso sustento e nós acabamos, não ficamos com isso. Só tem um exemplar aqui, mas é o livro da nossa vida, que é um comentário bíblico, que segue os mesmos princípios que os pastores que virão para cá aprenderão sobre como expor a Bíblia. E nós seguimos essa sequência nesse livro do Ministério Prega a Palavra, de todos os textos que eu achei que falam principalmente sobre a família na Bíblia. E a minha esposa vai apresentar os outros. Alguns nós trouxemos exclusivamente para essa igreja os contatos do pastor, a pedido dele. Nem deixamos o pessoal da igreja hoje de manhã, lá do pastor Tiago, olhar os livros. Estava tudo fechado, que estão aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, é tudo com ele. Mas para vocês saberem, alguns lançamentos são novos. Casamento Nota 10 é um livro devocional para o casal. E são capítulos curtos, ensinando princípios, e para facilitar na memória é do A a Z. Então, um princípio, cada letra do alfabeto. E o outro lançamento, Homens Mais Parecidos com Jesus, mais um livro para ser usado no discipulado de homens. Pode ser em grupo pequeno, um homem com outro, pai e filho. Então, como ajudar esses homens a crescerem. Esses 3 livros são... É o que eu acho que vocês têm estudado, né? Para grupos pequenos de casais, o azul é sobre o casamento, o verde é de filhos e o roxinho é crises, dificuldades que passamos e como Deus quer ajudar-nos a crescer no meio das dificuldades. A série revisada que chamava-se Construindo um Lar Cristão, são os mesmos livros. O Homem Nota 10, outro livro de discipulado para homens, que vê todas as qualificações do líder de 1 Timóteo e Tito. 151 reflexões sobre educação de filhos, são os princípios na criação de filhos, uma explicação e aplicação. O Legado dos Avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, agora nós vamos empatar com ela o número de netos, ela tem 20 netos e nós estamos chegando nisso. E... O Davi escreve 13 capítulos daquilo que deveria repassar para outra geração e minha mãe entra com 101 ideias de como fazer isso na prática. 2 livros sobre namoro e noivado, que Deus sempre quis, os princípios, vendo que o propósito que Deus tem para a família, como é tão sério. Então, já no namoro e no noivado, como construir um alicerce forte. Mapa do Tesouro, não sei se tem aqui. Trouxemos? Então tem. Okay. É devocional tirado do livro de Provérbios para o jovem, adolescente ou os pais lendo com os seus filhos juniores. Para paparicar marido e esposa, de novo, são princípios, uma explicação e uma sugestão criativa de como praticar. E daí 5 livros de ideias criativas para quem trabalha com grupos pequenos. Mulheres é mais com chá de noiva, chá de bebê, ideias para a família, ideias para professores e para dinamizar o culto doméstico. É isso, vossa palavra. Acho que é um intervalo. Não, acho que... só se vocês precisarem. Não bem. Daqui a pouco eu bebo muita água. Talvez tenha que parar um pouco, mas por enquanto... Deixa eu jogar bem aberto, porque na nossa experiência, ninguém quer fazer a pergunta. No início, fica meio
tímido, então vamos esquecer da primeira e direto para a segunda pergunta. Mas essa é a sua oportunidade. Não tem pergunta boba que não faz sentido. Se você tem, com certeza, alguém já nos perguntou em algum lugar e é uma pergunta importante. Pode ser sobre qualquer coisa, voltada primeiro para a família, mas depois, se quiser saber de futebol americano, alguma coisa, eu respondo. Tá bom? E nós fazemos isso. Pode direcionar para mim ou para minha esposa. Vamos ficar nós dois aqui. Eu vou repetir sua pergunta só para garantir que tenha, que se alguém de fora também pode mandar e vocês podem falar, ok? Alguma coisa, não tem que ser sobre o estudo de hoje também, mas... Pode parar de partilhar o seu ecrã no computador, no Google Meet, mas uma das perguntas é quando há uma situação, um casal precisa de ajuda, mas só um deles é que está mesmo disponível para ser acompanhado. É parar de partilhar. Tem um botãozinho do... Lembra? Uhum. Isso. Fiz? Então as pessoas em casa, se quiserem ligar o microfone e fazer perguntas, também poderão fazer. Mas entendeu a pergunta quando o casal precisa de ajuda, mas só Isso um é que está disponível? Infelizmente é muito comum. Eu diria que é melhor procurar ajuda, a princípio, não de forma escondida. Meu bem, normalmente, eu vou ser bem aberto, normalmente é a esposa que quer, o marido não quer. Não dá para resolver, e quando é tarde, quase tarde demais, agora ele quer, e muitas vezes ela fala, não, eu não quero mais. Não perca essa oportunidade. Se ele insistir, ou ela, em não procurar ajuda, você procura, porque o aconselhamento, isso é muito importante, ressaltamos muito ela, especialmente no aconselhamento de mulheres. Não é para mudar o outro, não é para resolver os problemas do casamento, é para ver como Deus quer transformar a sua vida. Pode ser que aquela situação horrível, Deus use justamente para você ser mais parecida com Jesus naquela situação. Então, muitas vezes as mulheres vão querendo, como eu posso mudar meu... Peraí. Eu não posso ajudá-la a mudar o seu marido. O que Deus quer fazer na sua vida? Não sei se... O que acontece muitas vezes, as esposas, as que me procuram, querem mesmo crescer. Elas querem fazer aquilo que é certo. E elas leem, estudam, oram e crescem sim. Mas muitos dos maridos não querem procurar. Então, é o que o Davi falou. Eu falo com elas, você não tem como mudar o seu marido. Deus ama o seu marido, então você pode orar, deixa nas mãos de Deus. Mas vamos aproveitar dessa situação e ver o que Deus quer fazer na sua vida no meio dessa dificuldade. Como é que você pode crescer, como que você pode obedecer os princípios da Bíblia e, no fim, se ela é mais parecida com Jesus no fim desse processo todo, mesmo que ele não mudou, foi uma coisa boa, porque ela cresceu. E isso é menos ameaçador para o cônjuge que não quer também. Pode dizer, eu preciso de ajuda. Nós temos um casal agora, e ele não quer, a cabeça dura é horrível. Ele está no ministério, acredito ou não. Mas ela diz, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Bom, isso é mais aceitável. Não vai lá só para falar mal do marido, embora, obviamente, assuntos se levantem. Outra pergunta? Presente ou à distância? A coluna está ligada, não é? Tá. Vocês tinham já vários filhos quando decidiram pela adoção. De que forma as escrituras vos guiaram nessa decisão de adotarem uma filhinha? Vocês estavam sempre de acordo. E se havia acordo mútuo quanto a essa decisão? Muito boa pergunta. Eu sempre sonhei em adotar. Então eu falava mais disso. Nós nunca estipulamos o número de filhos que queríamos. A nossa resposta normal depois do primeiro era, nós achamos que Deus quer que tenhamos mais um. Não era problema ter filhos, obviamente,
é a razão de adotar. A razão de adotar foi de resgatar uma vida, mas um pouco disso era orgulho, de chegar com o nosso cavalo branco e resgatar. Não queríamos uma criança, um bebê, mas uma criança rejeitada pela sociedade. E foi o caso, né? A nossa filha de 10 anos, com várias necessidades e tudo isso. Mas sobre a palavra, conselho e estar na mesma página. Sim, o Davi, sempre conversávamos, mas eu estava tendo filho um após o outro, então morria sempre o assunto. Mas depois, quando a caçula tinha 3 anos, já tínhamos decidido que, a não ser que Deus mandasse, nós não iríamos engravidar mais. Levantou mais uma oportunidade e a gente tinha orado muito sobre isso. O Davi sempre quis, para ele sempre era sim, 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 e para mim era mais, porque eu sabia que eu queria carregar mais por estar dentro de casa o dia todo, por fazer o homeschooling também, e então eu sabia que o peso seria muito grande. Mas Deus foi mostrando, eu sei que chegou uma época, eu falei, Deus, por favor, escreva no céu. Porque eu preciso saber que é a tua vontade. Porque se eu sei que é a tua vontade, porque eu sabia que seria bem difícil. Aí tudo bem, você enfrenta. Mas se você enfrenta pensando, será que não era para ter feito e a gente fez? Aí é mais difícil. Então nós oramos muito, nós procuramos muito conselho de muitas pessoas. Tinha várias maneiras em que Deus poderia ter fechado a porta assim de uma forma bem decisiva e Ele fez ao contrário. Sempre abrindo, sempre abrindo, sempre abrindo, que chegamos ao ponto em que precisávamos de ter mais razão para dizer um não do que para dizer um sim. Então, e ao mesmo tempo, eu sentia como se Deus estivesse falando, eu quero que você tome um passo no escuro. Eu quero que você confie em mim. E a verdade é que todo o tempo da criação da Juliana foi isso, andar no escuro. A gente, quantas vezes, e agora? O que a gente faz? E agora? Foi sempre isso. Com os outros 5 era, você olhava, você sabia. Com ela, era tudo diferente, tudo novo. Mas nunca faríamos uma coisa sem os dois estarem na mesma página. E é um conselho que nós damos para todos que nos procuram se devem adotar ou não. Vocês têm que ter uma convicção que é isso que Deus está pedindo de vocês. Vocês dois têm que estar na mesma página. Que senão você vai devolver, senão vocês vão brigar, senão vai acabar com a sua família, se os dois não tiverem. Segunda coisa que recomendamos é não adotar uma criança mais velha, se é que já tem, se não tem, obviamente vai ser o filho mais velho. Mas se tem filhos, não adotar uma criança numa fase que você nunca passou, porque é tudo diferente, em muitos casos, especialmente uma criança mais velha, com 10 anos de história. Foi a primeira vez que um culto doméstico nosso, um templo familiar, terminou com uma das pessoas da família se cruzou, quando ela chegou do orfanato, e nós, amém, e ela se cruzou assim, porque era católica, no meio da nossa família. Você precisa a experiência de já ter, nós já sabemos como é uma criança de 5 anos, isso não é aceitável. São alguns conselhos que nós damos. Ok? Outras. Foi mencionado a importância do relacionamento conjugal, da intimidade física. E quando há problemas físicos, mas eles não são conhecidos, esta é uma das áreas difíceis para nós acompanharmos, mas sabemos o quanto isso é importante para o casal estar bem, estar unido. Às vezes, mesmo que amem a Jesus, há coisas que os limita, dar a conhecer, abrir-se, mas se um dos cônjuges trouxer o assunto, ou se nós percebermos que essa área não está bem, que abordagem é que poderíamos fazer? O que vocês têm feito? Recomendam médicos, literatura? Bom, com certeza. Quando se fala problemas físicos, eu entendo de 2 formas. Pode ser problemas orgânicos, até mesmo antes do casamento, a importância de exames e tudo isso, resolver, verificar essas questões sempre. Mas o problema da intimidade do casal, por causa de experiências do passado, por causa de traumas, por causa de pornografia e práticas, muitas vezes, que um ou outro, normalmente o homem assistiu
quer insistir numa prática que é nojenta para a esposa e tem desavença, é mais uma das áreas, é só uma das áreas que precisa de ajuda. É impressionante, claro que não é uma panaceia, não resolve todos os problemas, mas o terceiro ponto desse estudo, que por falta de tempo nós não desenvolvemos, e para seguir a sequência dos 6, é o outrocentrismo de Cristo na cama. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 7, e o apóstolo Paulo fala primeiro para o homem naquela cultura machista, egoísta, e fala para o homem viver a vida outrocêntrica de Cristo, concedendo prazer em primeiro lugar à esposa, do que angariar prazer para si mesmo. Isso é totalmente contra a cultura daquela época e da nossa também. Então, há aplicações do que nós falamos hoje em termos de não ser interesseiro e sim interessado em abençoar o outro dentro da cama. Se os homens praticassem esse princípio, e as mulheres, isso significa, antigamente eu falava, isso significa que a mulher fala sim mais vezes, e o homem fala não para si mesmo mais vezes. Infelizmente hoje tem homens viciados em pornografia que nem procuram mais a esposa. E o homem que precisa dizer mais sim do que outro. Mas aquele princípio do cristocentrismo já resolve 90% dos problemas. Outra questão é um ensino bíblico expositivo sobre o propósito de Deus para o sexo. O mundo nos inundou com águas sujas. E a palavra de Deus é o Pai do prazer, Ele tem um plano. As aberrações sexuais são aberrações não porque Deus quer chover no prazer sexual do casal, mas porque Ele tem um plano perfeito que usa a sexualidade para aproximar e abençoar e demonstrar a vida do seu filho no casamento. São duas áreas, dois ensinamentos simples. A teologia por trás da sexualidade e o outrocentrismo de Cristo que poderia muito. Agora, problemas médicos são resolvidos por médicos. Ajuda, sim. Vocês estão com fome, né? Davi, Carol, alguns exemplos das coisas que vocês fazem como casal para continuarem a cultivar o vosso casamento, continuar a ser bonito, a ser... Ela não me contraria. Engraçado, esse tempo de sofá, né, que nós falamos, pensa, somos só nós dois em casa agora, mas mesmo assim, e na verdade nós fazemos 2 vezes no dia, porque o Davi volta pro almoço e volta no fim da tarde, e é normal, tem que sentar e tem que colocar tudo em dia, saber tudo o que aconteceu, virou um hábito gostoso, e então a gente faz isso, e mesmo se um viaja e o outro não, mesmo assim, liga ou manda mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa, para sempre estarmos juntos. Sempre praticamos exercícios juntos. Agora eu não consigo mais correr com ela. Fiz 2 cirurgias de muito futebol. Ela corre, eu faço exercício 5, 6 vezes por semana. Isso, quando você está exausto, é difícil brigar. Então, isso ajuda. Mas outras coisas, os programas, desculpa fazer tanta propaganda, mas acabamos de gravar os nossos filhos, nos próximos 3 programas do mês de outubro, vão falar das práticas que nós ensinamos e fizemos para manter a nossa união e que eles fazem com as adaptações deles. E cada um vai falar. Keila e Fabrício trabalham home office. Estão juntos, mas é uma casinha com filho e mais um chegando. Mas eles praticam tempo de sofá, porque tem WhatsApp que chega, mensagem, pedido de oração. E ela vai compartilhar isso no programa no final do mês. Sempre dormimos juntos. Por que está rindo? É suposto. Não, mas eu estou falando no mesmo horário. Gente, calma. Vocês estão pensando a mesma coisa aqui. Eu não falei bem. Nós dormimos no mesmo horário. Não é sempre que acontece alguma coisa.
mas uma vez por ano. Mas muitos casais dormem em horários separados sempre. Claro que há momentos, preciso terminar uma mensagem, mas mesmo no seminário, eu preferia dormir cedo com ela e acordar 4 horas para fazer monografia. Então, isso nos mantém juntos. Oração conjugal. Nós fazemos hoje nas refeições com 2 morais. Nós oramos por um missionário que nós sustentamos, uma família que nos sustenta e um dos nossos netos num rodízio. Então, no pequeno almoço, nós fazemos isso. Geralmente à noite, depois do jantar, se temos alguma coisa que ainda temos que fazer, a gente faz, mas normalmente, se estamos em casa, que não são muitas noites na semana, mas fazemos alguma coisa junto, ou assistimos alguma coisa, ou jogamos um jogo de tabuleiro, ou alguma coisa. Ou eu toco piano e ela faz tricô, mas estamos desenvolvendo hobbies o tempo juntos. São práticas simples, não tem o versículo bíblico, mas ajuda. E quanto à dinâmica com as crianças pequenas, ou não sei se, agora, por exemplo, nessa gravidez tem que ficar de repouso. Não sei se passaste por alguma situação semelhante e como foi administrar homeschooling, mais cansaço físico, mais crianças pequenas e como era a participação do Davi também nessa fase. De homeschool? Homeschooling, mais toda a dinâmica familiar. Graças a Deus eu nunca tive uma gravidez que eu tive que fazer repouso e tudo isso, mas cansaço sim, eu senti. Realmente exige bastante. Se você vai fazer o homeschooling, você tem um monte de criança, tem uns que nem estão estudando ainda, tem que dar mais atenção, e os pequenos que não sabem fazer nada sozinho, que você tem que dar bastante atenção, e os outros é complicado. Minha filha está no meio disso agora, que ela tem 6, 4 que estão na escola e 2 que ainda não estão. Então, eu tento ajudá-la de vez em quando eu posso. Não, toda segunda-feira. Toda segunda eu pego 2 crianças para ficar comigo de manhã, para ela começar a semana bem com os outros. Mas o Davi ajudava muito em manter disciplina, ele era o diretor da escola. Então, se eu tivesse que ligar para ele porque um dos alunos, filhos, estava aprontando, aí realmente não era uma coisa boa. Se ele tivesse que voltar, eu não sei se você voltou um dia, mas às vezes voltou, não, especificamente por causa de um filho. Bom, também aconteceu pouco. Mas tem fases que são difíceis e você vai precisar de ajuda de outras pessoas, mais ajuda do marido, ajuda de outros, se possível. A vantagem do homeschooling é um pouquinho de flexibilidade que dá para você, não deu para fazer tudo durante a manhã, dá para estender, para fazer um pouco mais à tarde. Precisamos ser espertos no uso do tempo. Eu praticava com a pequena quando eu estava dando aula e ela ainda não era aluna. Ela aprendeu a brincar sozinha por um tempo no quarto, feliz, se entretendo num ambiente seguro, para eu dar mais atenção. Ela aprendeu a focar, para ficar desenhando e pintando perto de mim enquanto eu dava aula. Tem coisas que a gente faz. E todos os filhos tinham 1 hora de trabalho, era o que nós fizemos antes de começar a aula. Então a gente tomava café das 7h30 às 8h30, todo mundo fazia serviço de casa. Porque daí das 8h30 até 1h eu dava a manhã para dar aula para eles. Então pelo menos as coisas estavam em ordem e dava para eles. Mas as fases mudam e as ideias, assim, você vai sendo criativa para fazer funcionar. E deu horário, e a Ana não aguentou mais os seus filhos, e agora soltou todo mundo, e eu acho que o nosso tempo foi o combinado. Tem uma pergunta aqui online. Mas eu já parei. A Bruna perguntou para a Carol como você conseguiu conciliar o cuidado pessoal com o cuidado dos filhos, de casa e ministério. Que práticas você recomenda? Deixa eu só, porque eu iria acrescentar, o marido e eu como protetor da minha esposa precisava vigiar essas áreas.
nós começamos nosso namoro correndo juntos. Gostamos, somos atletas, gostamos disso. Mas na época das crianças, eu ficava com as crianças, ela saía para correr. Depois ela ficava e eu saía para correr. Tinha hora que eu precisava cuidar das crianças para ela ter um tempo com Deus, o que nós chamamos de hora silenciosa. Então, o marido deve entrar como protetor e proporcionar em alguns momentos essas coisas. Eu iria falar exatamente isso, que a gente revezava para poder fazer isso. E eu acho que importante é lembrar que nós, todo mundo, mas especialmente nós esposas, depois mães, nós passamos por fases na vida. Então, quando você é recém-casado, vocês são um time, vocês conseguem fazer tudo junto. Nasce o primeiro filho, a esposa já faz um pouco menos. Segundo, terceiro, seja lá quanto for, as fases vão mudando. As crianças pequenas, chega uma época que eu fazia muito pouco no ministério. Porque o meu ministério era cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, e não sobrava muito mais do que isso. Aí os filhos vão crescendo, você volta a ter mais liberdade. Agora já pode envolver um pouco mais no ministério. Eles vão crescendo, vão saindo de casa, e você volta a ser um time como era antes de ter filhos. Mas tem que lembrar, são fases. Às vezes a gente vê a mulher de Provérbios 31 e pensa, como que ela fazia tudo? Ela não fazia isso tudo num dia só. São fases da vida. Então a gente tem que lembrar disso e investir no ministério que Deus te deu agora, que você tem que fazer bem. Então, se seus filhos são pequenos, cuidar do seu marido e dos seus filhos, tá ótimo. Se não sobrar mais nada, mas você consegue fazer bem esses ministérios, é ótimo. Se você consegue mais alguma coisa, mas isso é uma conversa entre marido e esposa. Porque eu nunca aceito algum convite, alguma coisa, antes de conversar com ele, para ver, você acha que eu consigo, você acha que é uma boa ideia, nessa fase em que estamos, e nós decidimos junto. E última palavra, falamos sobre homeschool, algumas dessas coisas. É necessário, para fazer isso, você precisa ter disciplinas. Homeschool, por exemplo, não é para todo mundo. Muitos não estão preparados. É o jeitão da vida, a disciplina fica difícil e as crianças sofrem. Então, não deve fazer isso. Há disciplinas da vida cristã que são para todo mundo. Não é só uma pessoa que é engenheiro ou gringo. São disciplinas para todos. E outros são personalidades diferentes. E Deus usa todos os tipos. Mas disciplina é muito importante em tudo isso. A Carol não respondeu à pergunta da Bruna. Não. Não foi? Como conciliar isso tudo? A vida pessoal, o ministério. Eu pensei que era. Eu tenho uma pergunta, posso? Rapidinho. Tem uma lá e Rosa. Sim, mais um pouquinho. Ok, mais um pouco. E as pessoas que estão lá podem desligar a hora que quiser. Pode. Como lidar, que conselho dá quando a pessoa, a esposa, a mulher, o Provérbios fala muito sobre isso, sobre a mulher rixosa, a mulher que às vezes guarda muita mágoa e tal. Vocês têm algum livro, alguma coisa assim prática? Aquele livro, Casamento Sagrado, muito desenvolve a ideia de que, como eu já falei, você não vai mudar o cônjuge. Essa mulher derruba Provérbios 14:1 com a própria boca, com as mãos dela, ela detona o lar. Mas o marido, por exemplo, dessa esposa, ele conta no livro a história do presidente conhecido como o melhor dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Quase todas as pesquisas, o 16º presidente melhor de todos. As mesmas pesquisas apontam para a esposa dele como a pior primeira-dama da história. Será que é coincidência? Ou será que aquele casamento difícil fez Abraham Lincoln o homem que ele era? Porque depois de enfrentar tanta guerra civil em casa, ele conduziu o país tranquilamente pela guerra civil. Então não era mudar a esposa, tanto quanto ser mudado pela esposa.
e tocar a vida. Então, mulher rixosa, claro que pode procurar conselho, pode responder com palavra branda, mas até Deus invadir e transformar a vida dela, Deus usa essa língua afiada para esculpir a imagem de Cristo na vida do homem. É triste, porque vocês mulheres têm o poder em suas mãos e na sua boca para fazer do seu marido o cara, o homem, ou para acabar com a vida dele. Vocês são muito fortes. No livro Construindo o Lar Cristão, tem uma dinâmica que me chamou muita atenção. Já li há 3 anos atrás, que a Isa me emprestou o livro quando eu estava grávida, e achei muito interessante. A do filho está no meio ou de lado? Quando colocar o filho no meio, afasta o casal. Foi foi 3 que me impactou muito. E isso eu vejo que está muito... Depois do livro eu comecei a perceber o quanto realmente o filho no meio, fazendo o filho centro, tem afastado os casais e separado. E eu queria saber de onde vocês tiraram, assim, para vocês cuidar da família de vocês, perceber isso. Bom, a ilustração nós criamos, demonstramos muitas vezes o filho no centro ou o filho como membro bem-vindo ao círculo familiar com Jesus no centro. E temos percebido como é um equívoco de Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e gruda-se, cola-se, a palavra é muito forte na esposa. Mas tem muitos pais que creem que o DNA biológico é mais forte que o DNA matrimonial, e não é. Uma vez fechada essa aliança, esse DNA, Deus está dizendo mais ou menos assim: rasgue todo o cromossomo do seu corpo que identifica você produto do pai e da mãe. Deixa pai e mãe, até mesmo os seus cromossomos, mas não larga sua esposa. Porque esse DNA oficializado, carimbado por Deus, aos olhos dele é mais forte. Então nós erramos como pais quando não deixamos os filhos irem, quando interferimos no casamento deles, ou como filhos, quando, mãe, meu marido fala, você já está ferindo o DNA do casamento. Mas o filocentrismo nós aprendemos em primeiro lugar o termo, mas na revista Seleções, no Brasil a revista Veja, eu peguei artigos de 2004, se eu não me engano, falando de filocentrismo, usando o mesmo termo. O mundo secular já reconheceu isso. Ok, eu estou percebendo que a gente precisa honrar o horário e acabou.